Vamos abrir o livro de Deus no Novo Testamento, no quarto Evangelho, escrito pelo evangelista João. Novo Testamento, aberto no Evangelho do nosso Salvador, porque nenhum outro Evangelho é verdadeiro, senão o Evangelho do nosso Salvador. Existem outros, como profetizou o nosso próprio Salvador, dizendo que viriam enganadores, também o nosso irmão apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 1, entre outras passagens, ele deixou registrado que haveriam outro evangelho. E se esses outros evangelhos, que não é o do nosso Salvador, são evangelhos anátemas. A palavra anátema significa, no seu original, amaldiçoado, maldito. Então, o evangelho do nosso Salvador, escrito pelo evangelista João, capítulo de número 1, estaremos lendo, inicialmente, o versículo 11 e o 12. Está dizendo assim o nosso Salvador: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu estarei lendo uma vez mais. Os irmãos, acompanhem aí no livro de Deus que está na tua mão, esse privilégio que temos. Há muitas pessoas, nesse momento, em vários países do mundo, que não têm esse privilégio, não pode se reunir para cultuar a Deus, para estudar a palavra com a porta aberta, como estamos aqui. Não pode fazer uma reunião como esta para falar acerca do Evangelho com liberdade. Tem que encontrar as escondidas, de maneira secreta, porque a qualquer momento eles podem ser presos, torturados e até terem a sua vida tirada por terem se comprometido com o Evangelho do nosso Salvador e manifestado isso publicamente. Então vamos exercitar esse privilégio, esse presente que o Criador nos deu através de nosso Salvador. Versículo 11, uma vez mais, e eu gostaria de pedir que os irmãos lessem comigo, com muita força que Deus tem nos dado, com alegria e convicção. Vamos lá então, versículo 11, 1, 2, 3. Veio para o que era seu, mas Deus não o receberam. Ao que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos que não nasceram por descendência natural. Amém. Os irmãos, por favor, estejam intercedendo em nosso favor, pedindo a Deus que ajude-me uma vez mais e abra o nosso coração, a nossa mente. Ó Deus, estamos na Tua presença, Senhor. Ó Deus, ajudai-me, Senhor, uma vez mais. Estou diante de uma partícula da Sua igreja, homens e mulheres, moços e moças, pessoas aqui, Senhor, que nos ouvem. Ó Deus, agi em nosso favor, revele as Escrituras para nós, abra nossa mente, o nosso coração, e que o Espírito Santo possa mover através da pregação da palavra, que traz a fé, que aumenta a fé, que liberta, restaura, põe de pé. Ó Deus, traga, Senhor, conosco uma palavra, com amor, ousadia, intrepidez, graça e unção. Eu dependo de Ti, Senhor, eu preciso de Ti, eu não posso sozinho. E certo de contar com a Sua ajuda, com a Sua misericórdia, eu lhe agradeço em nome do nosso Salvador. Amém. Os irmãos podem tomar os assentos, que estão de pé. Louvado seja o nome bendito do nosso Salvador. O texto que ora acabamos de ler faz menção de um acontecimento profético, real, objetivo e que traz
para nós, como seres humanos, uma grande verdade do nosso Criador através do nosso Salvador. E o texto vem com afirmativa clara e que nem necessita de uma exegese ou de entender de hermenêutica, porque ele já fala claramente sobre o que quer falar. Não tem rodeios, não tem mistério e não precisa também de nenhuma linha escatológica para compreendê-lo. A palavra é afirmativa, clara, e está dizendo assim, que ele veio para o que era seu. Os seus não receberam, mas para todos quantos o receberam, recebe-se então um prêmio. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como? Crendo no nosso Salvador. Quem é que veio? O nosso Salvador. Quem enviou? O Criador. Para quê? Para resgatar a humanidade que estava desligada de Deus, que estava sem possibilidade de ter comunhão com Deus, sem possibilidade de ter a sua dívida paga. Que dívida é essa? A dívida do pecado. E não tem nenhum bonzão ou boazona, nenhum homem ou mulher pode dizer que é santão ou santona, ao ponto de afirmar que está acima dessa palavra. Poder dizer, igual às vezes a gente encontra algumas pessoas, durante a nossa caminhada na causa do Evangelho, onde congregamos, ou em eventos onde se reúnem muitas pessoas para pregar o Evangelho, ou cultuar o Senhor, há pessoas que equivocadamente, por não conhecer a palavra da Escritura do Evangelho, pensam e chegam a afirmar de maneira contraditória que é melhor do que um irmão ou que uma irmã que começou há menos tempo. E alguns chegam a bater no peito e dizer, mas tu chegou agora, o que é que você quer falar? O que é que tu quer pregar? O que é que você está querendo oportunidade, está querendo espaço? Eu tenho muito mais tempo, você não pode me falar nada acerca da Escritura, acerca do Evangelho, ou querer me ensinar alguma coisa. E isso é um grande equívoco quando a pessoa faz uma afirmativa dessa. Porque na nossa caminhada, na causa do Evangelho, na igreja, que não é feita na nova aliança de parede, não é mais uma edificação que é construída por mãos de homens, porque isso terminou na velha aliança, quando Deus habitava e descia e se manifestava nos santos dos santos, dentro do espaço íntimo que havia no templo, na velha aliança. Mas no Novo Testamento está afirmado pelo nosso Salvador que Deus não habita mais em templo feito por mão de homens. Então o lugar que nós reunimos não faz diferença. O local não tem importância. A quantidade de tempo que nós estamos na caminhada também não faz diferença nesse sentido, porque Deus agora habita em pessoas, homens e mulheres, pecadores, porém arrependidos, que entraram nessa promessa que está aqui no capítulo 1 do Evangelho do nosso Salvador, escrito pelo evangelista João. Quando nós cremos, nos arrependemos e cremos no nosso Salvador. E o recebemos, como mencionou a missionária Márcia Meire, como está em Apocalipse capítulo 3. Nós então agora fazemos uma nova aliança com o Criador através do Salvador, e agora ele habita em nós como templos dele, templos do Espírito Santo, e como pessoas unidas nós formamos então a igreja. Esta igreja é onde ele habita. E essas pessoas que às vezes por não conhecer a palavra do Evangelho, conhecimento próprio que nós devemos ter, cada um de nós, buscar ter o nosso conhecimento e a nossa experiência com Deus, nosso relacionamento particular, íntimo e pessoal com Deus. Por quê? Porque isso, enquanto a maioria terá dúvidas acerca do Evangelho, acerca do que é pecado e o que não é, nós teremos certeza do que é e o que não é, através do conhecimento. Disse o nosso Salvador, também, segundo o evangelista João escreveu, no capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento do Evangelho muda a trajetória de um ser humano, porque como é o nosso lema nessa obra missionária, o Evangelho
de Cristo, o Evangelho do nosso Salvador, é suficiente. Tudo que nós necessitamos, no sentido da salvação e comunhão com Deus, está no Evangelho. E, concluindo esta parte, deixando claro que no Evangelho, na nossa caminhada como servos e servas de Deus, é muito diferente de empresa. Numa empresa que nós trabalhamos de maneira secular, o tempo que nós estamos trabalhando, ou no Estado, algum emprego no sentido de gerar o tempo para a aposentadoria, completar o tempo do trabalho, quanto mais tempo de empresa trabalhado, isso vai colocando uns na frente dos outros, no sentido de vencer o período que ele ou ela vai completar para aposentar. Na causa do Evangelho, não é assim. Às vezes, um irmão, uma irmã, uma pessoa que chegou há pouco tempo, e eu conheço pessoas que têm 20 anos, 30 anos, caminhando no nosso meio, e eles não sabem, não conhecem nem o primeiro dos evangelhos. Eles não sabem nem Mateus capítulo 10, que é um capítulo básico para qualquer cristão, porque ali o nosso Salvador ensina o começo da caminhada, ensina como será a trajetória, o nosso compromisso na causa, o que nós vamos enfrentar e o que nós vamos receber no final, está no versículo 22 do capítulo 10 de Mateus, aqueles que perseverarem até o fim da lá vitória. Então, amados e preciosos de nosso Salvador, na nossa caminhada, na causa do Evangelho, o tempo que estamos caminhando não é o mais importante nesse sentido. O mais importante é a perseverança e, como um dia desse foi pregado aqui, o fim das coisas é melhor do que o começo. Então isso faz toda a diferença, porque começar bem é fácil. Às vezes ir até um determinado tempo, a pessoa consegue ir com facilidade. Mas a questão central na causa do Evangelho, para ter essa vitória aqui confirmada na sua vida, na minha vida, é perseverar até o fim. E às vezes uma pessoa que começou há pouco tempo, 1 mês, 3 meses, 1 ano, um irmão ou irmã, se dedica tanto de corpo e alma, entrega-se verdadeiramente à causa. E a gente olha para a vida dele, para a vida dela, e no seu caminhar, porque no nosso caminhar é que vai mostrando quem é e quem não é, quem tem e quem não tem, com os frutos que vai deixando no nosso caminhar. Nós vamos vivendo, nós vamos falando, nós vamos nos relacionando, e no nosso caminhar vai deixando frutos. E os frutos falam mais alto do que a nossa fala. A fala faz parte, mas o que vai definir, falar mais alto, são os frutos. Então, quando um irmão, uma irmã, vem e se entrega de corpo e alma, às vezes é uma pessoa que, talvez para a maioria dos religiosos que estão infiltrados no nosso meio, que não querem compromisso com a palavra do Evangelho, não querem levar a sério o seu compromisso, que é só levar uma vida de religioso e de religiosa, só ir no templo para bater cartão e apresentar-se ali para dizer que está participando. Mas o nosso Salvador, que nos conhece e sabe quem tem compromisso e quem não tem, quem é e quem não é comprometido com a causa, ele sabe e sonda a minha vida e a sua vida, e nós então, nesse sentido, a diferença vai fazer sobre o nosso fruto. E a dedicação faz toda a diferença. Porque quanto mais nós nos dedicarmos à palavra, à causa, a ter um momento com Deus, mais nós vamos nos encher do Evangelho. E quanto mais o Evangelho entrar em nós, o que não é do projeto do Criador vai sair de nós. E isso tem que estar claro, muito claro na nossa mente. E como estava dizendo, eu conheço pessoas que têm 30 anos caminhando no nosso meio. E bate no peito como se fosse uma pessoa que fizesse parte de uma peça de museu. Uma pessoa que, se fosse olhar por esse tempo no sentido escatológico, pode dizer, eu ajudei na Arca de Noé. Eu estava lá quando a árvore de luz estava baixando. Eu fui lá e ajudei quando estava passando no Mar Vermelho. Mas quando tu vai conversar com ele ou com ela, não tem conteúdo, não tem nada da palavra da nova aliança que faz diferença para a própria vida da pessoa, para a nossa vida e para todos que estão lá fora, gemendo, carregando um fardo pesado, como um dia nós carregamos, como está em Mateus 11, 28, e precisando ouvir a palavra do nosso Salvador,
está dizendo: vinde a mim todos. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E nós precisamos ter a palavra daquele que nós pregamos, que é o nosso mestre, que é o nosso Salvador, dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, na nossa boca. Porque a nossa boca vai falar do que o nosso coração está cheio. Então, quanto mais nós nos alimentarmos de coisas medíocres, de quanto mais nós assistimos programas medíocres, ouvimos conteúdos medíocres, nós vamos ficar, sim, pessoas medíocres na hora que formos conversar. Agora, quanto mais nós nos alimentarmos com boas leituras, com bons vídeos, com áudios interessantes e pertinentes que faz bem para a minha vida e para a sua vida, para a nossa família, para o nosso relacionamento enquanto servos e servas de Deus, enquanto irmãos na causa do Evangelho, quando nós formos conversar, quando nós formos conviver, nós vamos perceber que até nos momentos de lazer, o conteúdo, o bate-papo é bom, é interessante, é pertinente. E quando tiver oportunidade de fazer uso da palavra, quando estiver no púlpito, ou estiver conversando com o irmão ou com a irmã, o papo flui. Tem aquele desejo de quero mais. Por quê? Porque é interessante. Porque é frutuoso, que faz bem para a alma. Os irmãos estão compreendendo? Amém? Isso faz toda a diferença. E não adianta nós ficarmos só no blá 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 e no tá tá tá. Não adianta a gente ficar nessa onda que pegou muita gente só do reteté e repleplé. Não adianta a gente ir só por esse caminho. Nós temos que ter claro para nós que nós temos que ter conteúdo, conhecimento da palavra. Nós viemos para o Salvador, primeiro passo. No primeiro momento, chegamos. A palavra está dizendo que ele veio para um grupo que era seu e rejeitou. Quem? Israel. Israel era para ser os resgatados primeiro e depois nós receberíamos a palavra através dele. Mas eles não quiseram. Rejeitaram. Por quê? Porque tinha corrompido a primeira aliança de Deus com a humanidade. E agora eles transformaram a lei, o projeto de salvação da primeira aliança, eles transformaram em um sistema religioso. E esse sistema religioso da primeira aliança, eles dividiram em 3 grupos. E havia ali fariseus, saduceus, escribas, entre outros. E eles entre si não havia concordância também. Por quê? Porque cada um queria ter mais lucro com o templo. Cada um queria negociar mais no templo. E isso causa um grande prejuízo para a humanidade no sentido de não compreenderem o projeto de Deus. Por quê? Ao chegar diante de um grupo que se diz comprometido com o plano do Criador, ele que mais entende de ser humano, deixou o manual, a Escritura, que é o manual de Deus sobre o ser humano. Ninguém entende mais de ser humano do que Deus. E vendo esse povo discordando entre si, brigando entre si, quem estava de fora, e não é idiota, não é medíocre, não é estúpido, qualquer um homem ou mulher que tem um mínimo de inteligência vai olhar e falar: isso está incoerente. Isso não está conferindo, porque eles estão pregando, falando, mas eu vejo os frutos diferentes. O que aconteceu? O nosso Salvador vem para esse povo. E esse povo não o recebeu. Rejeitou por quê? Porque ele veio falar que tinha coisas que precisavam ser corrigidas. Tinha coisas que precisavam ser ajustadas no projeto, da maneira que eles estavam caminhando. E quando ele chega no templo, um dos pontos altos da reprovação do sistema religioso em toda a época, e ali foi a primeira manifestação pública e notória, ele chega e percebe os líderes, hoje seria os pastores, obreiros, os que estão na frente, que deveria dar um bom exemplo no sentido da maioria, lá estava o contrário. A maioria estava negociando dentro do templo e estava vendendo os animais para o sacrifício lá dentro. E isso era algo que afrontava o Criador. Por quê? Porque quando alguém cometia um pecado, cometia um erro, todos nós temos essa limitação, e com eles não era diferente. Dependendo do tamanho do pecado, dependendo da gravidade, desde uma pombinha, uma rolinha, ia subir no tamanho do animal, até chegar numa ovelha, num bode, num boi. Dependendo do pecado, da falha, a pessoa então vinha ao sacerdote, falava com ele, confessava o pecado, e para receber o perdão, não é como hoje na nova aliança, que nós podemos falar diretamente com o Salvador,
pedir ao Criador perdão em nome do Salvador. Não era assim. Lá era necessário ir no sacerdote, confessar e fazer um sacrifício. E quando a pessoa vinha caminhando, preste muita atenção, olhe bem aqui para a minha face, e vai entender a importância desse texto e desse presente que o Criador nos dá nessa palavra do Evangelho de hoje. Quando alguém vinha com uma gaiola na sua mão e com uma rolinha, uma pombinha, toda a congregação, os homens, mulheres, os moços e moças, já entendiam, tinha um animal ali dentro, já sabiam, porque conheciam a lei até hoje. Na região de Israel, e todos que estão ligados à velha aliança, os que não receberam o Salvador e continuam seguindo o Velho Testamento no sentido de lei, eles continuam ensinando seus filhos assim, desde a adolescência, um filho e uma filha precisa conhecer o Pentateuco, o Velho Testamento no sentido de lei, e quando chega a sua juventude, ele já tem que saber de cor o que é e o que não é. E os 10 mandamentos da lei foi, por esse grupo, feito e adaptado com tantas regras e rituais que chegam em torno de 600 regras e mandamentos que precisam ser seguidos. Agora observe, eles já conhecem tudo o que significa o animal que está na gaiola. E quando vinha um jovem, por exemplo, caminhando na praça pública, porque o templo tinha uma grande praça, onde as tribos, as pessoas do povo de Israel estavam ali ao redor. E tinha gente de todas as tribos, de todas as famílias. Então, quando vinha caminhando, as pessoas já sabiam, lá, nós já sabemos o que aconteceu, qual foi o pecado, e aquela caminhada era uma confissão pública, era uma maneira da pessoa sentir constrangido, mostrar o seu arrependimento e ali perceber que não deveria fazer isso com constância. Por quê? Porque os outros estão vendo. Quando vinha outro puxando um cabrito, todo mundo, já sei o que é, lá. Era essa maneira da confissão pública. Então isso gerava um constrangimento, um sofrimento, e as pessoas que estavam olhando iam percebendo e aprendendo que não deveria fazer, que deveria vigiar. Muito bem. O que os sacerdotes faziam? Esses que transformaram a primeira aliança do nosso Salvador, do Criador, em uma religião, um sistema religioso. Eles agora estavam vendendo lá dentro do templo. E quando vendiam, eles tiravam esse processo que o Criador disse que tinha que passar em praça pública, puxando o animal, levando a gaiola, que era a confissão. Tinha uma panelinha, tinha uma máfia que estava escondendo o projeto do Criador. E o nosso Salvador chega no templo, então, e chicote naquela coja que estava desviada do projeto do Criador. E expulsa de lá e diz que ali era para ser um lugar de casa de oração, um lugar para reunir pessoas, para adorar a Deus e ser alcançados pelo Criador. E eles então tinham transformado a casa, que seria o projeto do Criador, em comércio, covil de ladrões e salteadores. Agora observa que na nova aliança, esses aqui, quando percebem que estão sendo censurados, eles perseguem então o Salvador. É a maior oposição que ele enfrenta. Agora, para nós, todos nós, é uma grande vitória. Por quê? Porque quando ele é rejeitado, é perseguido, tentado em tudo e não cedeu em nenhuma das tentações, vai até o Calvário. E chegando ao Calvário, depois de padecer em todas as áreas, morre ali por nós. E ele diz no alto do Calvário, que está na cruz do Calvário, que está tudo consumado. E quando ele diz que está tudo consumado, ele então abre a possibilidade de um ser humano ter uma nova aliança com Deus, ter um resgate de salvação, ter perdão dos pecados, ter livramento do inferno. Agora note bem, no terceiro dia, enquanto o inferno estava fazendo festa, pensando que tinha vencido o Criador, matando o Salvador. Mas no terceiro dia, pela manhã, pela madrugada, o nosso Criador, o nosso Salvador, ressuscita. E então o plano da nova aliança do Criador é selado. E agora entra para nós esta promessa, para todos quantos o receberam. Aleluia, o receberem. São então feitos filhos de Deus. Para nós é um grande privilégio termos essa certeza através do nosso Salvador. E agora qual que é a nossa missão? Depois de entendermos isso, termos isso claro na nossa mente, nós temos que levar ao máximo de pessoas que nós pudermos.
O nosso chamado enquanto igreja, enquanto servos e servas do Senhor, não é para ficar sentado no templo, não é para ficar esquentando o banco só, não é só para ficar aumentando o número da lista de membros de uma denominação, não é isso. A nossa missão é, após termos o conhecimento, a libertação, e agora já estamos no nosso Salvador liberto, nós devemos, cada um de nós, porque cada um tem que fazer a sua parte, juntos em tudo que pudermos, e o que não pudermos fazer juntos, no dia a dia, no trabalho, na família, em todos os lugares, levar adiante essa mensagem. Qual mensagem, pastor? A mensagem do Evangelho. Porque o Evangelho é suficiente. O Evangelho é completo. Nós não precisamos pregar no sentido de salvação, de resgate de almas, nada antes do Evangelho e nada acrescentado e criado por lideranças religiosas, chamado também de dogma. O que é dogma? Dogma é algo que lideranças religiosas, começando com a religião da maioria do Império Romano, com a aliança primeira de Constantino, com os políticos, que misturou a missão da igreja com política, desde ali começou a primeira religião oficial. E desde lá só veio aumentando e aumentando, e infiltrou até no sistema evangélico, há grupos do segmento evangélico que não tem mais compromisso com a palavra do Evangelho. A gente percebe que não se prega mais o Evangelho, só se prega campanhas e correntes. E isso vai levando as pessoas numa constante bola de neve, porque ao invés de pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho, e o Evangelho mostra claramente que família, que gente é mais importante do que coisa. O Evangelho mostra que um casamento, que um lar é mais importante para Deus, é um projeto mais importante para Deus do que uma denominação cheia de pessoas, sem conhecimento, sem compromisso prático. E esse Evangelho do Reino, o Evangelho do nosso Salvador, precisa ser anunciado como ele é, claro, de maneira que todos compreendam, todos percebam que a única possibilidade de salvação, como está em João 14, versículo 6, o nosso Salvador afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É através dele. Não é através de uma denominação. Não é através de um líder. Não é através de um pastor que empina o peito, empina o nariz, enche o peito e fica pensando que é tal. Ou através de um que até se auto-intitula apóstolo, pensando que é maior do que os outros e não sabe que está cometendo uma afronta ao Criador e ao nosso Salvador. Porque apóstolos só existiram 12. Escolhido pelo Salvador. Ninguém mais pode ser apóstolo, ninguém pode se dizer apóstolo, só teve 12. Nós somos servos, trabalhadores na causa do Evangelho. Há funções distribuídas, como pastor, obreiro, missionária e assim por diante. Agora, a nossa função, enquanto servos e servas de Deus, é levar esse Evangelho adiante. Porque é o Evangelho que vai fazer diferença no sentido da salvação, na pessoa do nosso Salvador. O que tem de gente enganado, meus irmãos, em templos, em lugares com placa, chamada igreja. Mas é muito. Por quê? Porque quem se desvia do Evangelho, estando no Evangelho, é um grande prejuízo para a causa. Sabe por quê? Ao invés de ensinar o Evangelho, que liberta e leva as pessoas para o id, eles condicionam as pessoas para o vinde e ouvir. Presta atenção na grande diferença. O sistema religioso prega dizendo: vinde, fica e ouve. O Evangelho verdadeiro do nosso Salvador é: vinde, seja liberto pela palavra do Evangelho e agora ide. É ide e pregai. Então a nossa missão principal é esta: levar o Evangelho da salvação. Porque há muitas pessoas que não conhecem a palavra verdadeira do Evangelho. E é só através da pregação da palavra do Evangelho que o nosso Salvador mandou que nós fizéssemos, é que pessoas poderão alcançar a salvação, perdão dos pecados, livramento do inferno. E todos nós, preciosos de Cristo Jesus, todos nós, um dia vamos passar para a eternidade. Nós não sabemos o dia. Se vai ser hoje, amanhã, daqui 10 anos, nós não sabemos, está na mão dele. E qualquer um de nós está sujeito. Agora, a escolha e a decisão é aqui, é antes. Por isso a importância urgente de nós trabalharmos em restauração. Restauração é
um tema que precisamos pregar, ensinar e trabalhar em cima disso. O que é restauração? Restauração está ligado a... Nós temos um entendimento claro em ensinar que algo que estava bom, que estava arrumado e correto, com o passar do tempo, foi adulterado, foi mexido, foi mudado e agora está precisando ser restaurado, reconstruído. E o principal tem que voltar a ser no nosso meio, na nossa boca, onde nós nos reunirmos, onde estivermos, é a palavra do Evangelho. Parece ser cansativo, parece ser enjoativo, parece ser uma coisa até repetitiva. Mas é isso que o nosso Salvador ordenou e ensinou. E nós devemos lembrar, meus irmãos, que um dia nós estávamos perdidos, como está em Apocalipse capítulo 3, pensando às vezes na nossa arrogância, na nossa soberba, que nós éramos alguma coisa, que a gente estava podendo. Mas em Apocalipse 3, a partir do versículo 16, o nosso Salvador revelando a João diz: pobre, miseráveis, desgraçados, cego e nu. Sabe por quê? O desgraçado, no sentido original da palavra, não é um palavrão igual no nosso decorrer histórico familiar. Se pensa que desgraçado é só um palavrão, aquele nome que alguns antigos falam, o nome de racharoeiro e tal. Mas desgraçado no original significa alguém que perdeu a graça de Deus. Está desgraçado. E pense no algo ruim, péssimo, na vida de um homem ou de uma mulher, é perder a graça de Deus. Como é que isso acontece, pastor? Quando nós não temos comunhão com Ele. Antes de encontrar o nosso Salvador, ou mesmo depois de ter encontrado, essa aliança é quebrada. E como é que a aliança é quebrada? Quando nós praticamos o pecado de maneira consciente. Qualquer um de nós está sujeito a pecar. Eu estou aqui na frente pregando, liderando, estamos nessa obra missionária, com a minha esposa, com os irmãos aqui, com os meus filhos, como pastor. E é importante lembrar que pastor não é quem tem título, pastor é quem está trabalhando em prol de um rebanho, o rebanho do Salvador. Agora observe que mesmo assim eu continuo sujeito a pecado, porém arrependido. Agora, a diferença é, eu não posso praticar um pecado que eu já conheço pelo Evangelho que é pecado. Quando eu pratico um pecado que o Evangelho já me ensinou que é pecado, eu estou quebrando a minha comunhão, a minha aliança com Ele. Quando essa aliança é quebrada, nós estamos desgraçados. Desgraçado no sentido literal da palavra, que significa perder a graça. E a vida, quando nós estamos sem comunhão com Ele, é horrível. Sem comunhão com o Criador. Sabe por quê? Não há contentamento. É verdade, aleluia. Contentamento. O nosso irmão apóstolo Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 6 e diz: grande ganho é a piedade com contentamento. E ele vai discorrendo dizendo isso na prática para todos entender, para doutores, para analfabetos, para pessoas sábias, para pessoas leigas, para todos. Ele diz assim: se tiver com que se vestir, o alimento, e com que se cobrir, estejai com isso contente. E quem tem a comunhão com Deus, com o básico da vida, há contentamento. Sabe por quê? Porque é preenchido por essa promessa. Tem luta? Tem, como já foi falado aqui hoje, por alguns dos nossos irmãos e irmãs. Tem batalha? Tem. Mas um homem ou uma mulher que tem essa promessa selada na sua vida, que está aqui em João, capítulo 1, 11, versículo 11 e 12. Ele e ela têm certeza, convicção, que aconteça o que acontecer, ele e ela está com a promessa, com o selo da vitória em Cristo Jesus. E no final, todos os que perseverarem até o fim, como está em Mateus 10, 22, esses terão a vitória eterna e completa. Obrigada, meu Deus. Contentamento. Contentamento é algo que, nos nossos dias principalmente, se percebe. Nunca se viu na nossa história, e até na maior parte do mundo, tanta riqueza no sentido secular, tanta fartura. Na nossa nação, então, o quanto que o consumismo, a possibilidade de consumo aumentou,
O quanto que classes que nem eram colocadas nas estatísticas, agora já entraram como nova classe média. Quantas pessoas que não tinham possibilidade até 20, 25 anos atrás de ter um carro, tem. Não tinha possibilidade de ter um rancho próprio, agora tem. Não tinha possibilidade de ter uma casa no sentido da mesa farta, e hoje tem. Tu olha, graças a Deus, a mesa farta, a geladeira farta, louvado seja Deus por isso. Mas também não vimos em nenhuma época da história, as pesquisas mostram, e onde nós convivemos, nós percebemos. Nunca se viu também uma sociedade, pessoas, homens e mulheres, tão descontentes. Não se viu nunca como o nosso tempo. E os entendidos da medicina, da psicologia, do tratamento humano, desses, a maioria que não conhecem o projeto do Criador, não examinaram o manual de Deus para o ser humano. E sem examinar o manual de Deus para o ser humano, nenhum doutor, nenhum entendido dessa área poderá ajudar uma pessoa de maneira completa. Eles vão ter que continuar apelidando o problema de depressão. Eles vão ter que continuar apelidando o problema de síndrome do pânico. Eles vão ter que continuar apelidando e criando nomes, adjetivos, para dizer e explicar o que está acontecendo. Porém, só existe uma possibilidade de um homem, uma mulher, um moço e uma moça poder estar completo nesta vida, no sentido de ter contentamento, de ter gosto, de querer voltar para casa, de querer estar com a sua esposa, de querer estar com seu esposo, os filhos e filhas querer estar com os pais e vice-versa. Sabe como? Se tiver essa promessa selada na sua vida, se tiver o Evangelho na sua vida. Por quê? Porque o ser humano, nós, todos nós, independente se é grande ou pequeno, rico ou pobre, preto ou branco, asiático ou latino, independente, nós somos compostos por uma tricotomia: corpo, alma e espírito. E muita gente não compreende isso. Eu mesmo tive muitos conflitos há anos atrás a respeito disso. Porque, veja bem, corpo, alma e espírito. A função do corpo logo se nota. Corpo obedece o cérebro. A gente dá uma ordem, anda, para. Agacha, levanta, movimenta. Muito bem. A função, a parte da alma, onde está hospedado os nossos sentimentos. Está na alma. Então a gente chora, se alegra, fica triste, sobe, desce. Muito bem. Nessas duas partes, a medicina, Deus permitiu, o Criador permitiu que se desenvolvesse. Então, na questão do corpo, a medicina e os recursos humanos podem ajudar. Na questão da alma também pode ajudar. Agora existe uma área, e aí onde os entendidos humanos, que não veem, e louvado seja Deus que alguns já estão vindo para a palavra do nosso Criador. Os que não veem não compreendem que existe uma parte que é espiritual, a parte do espírito. E a parte do nosso espírito veio do Criador. Quando Deus forma o ser humano, está escrito, ele forma do barro, do pó da terra. E quando está pronto o molde para ter vida, está escrito que ele sopra. E o sopro vem de dentro. Ninguém sopra de fora para dentro. Então nós, na minha vida e na sua vida, todo ser humano tem um pouquinho de Deus dentro. Tem algo dentro da minha e da sua vida que é dele. É espiritual, é eterno. Transcende a explicação humana. Um doutor não vai poder explicar. Um cara da ciência não vai poder explicar. Nenhum professor de faculdade, por mais entendido e respeitado, não poderá explicar. Porque a única explicação está no livro de Deus, onde ele explica e mostra. Cada um de nós pode compreender que nós só poderemos estar bem, sentir contentamento, se nós estivermos bem com ele. E como é que nós podemos estar bem com ele? Vamos partir para a conclusão agora. Nós precisamos receber. A palavra está dizendo: todos quanto receberam. Como é que prova que eu recebi? Mateus 10, versículo 32 a seguir. Aqueles que me confessarem publicamente, eu, diz o Salvador, confessarei naquele dia, o dia que está em Apocalipse,
o dia que todos vamos encontrar com o Salvador. Eu confessarei naquele dia diante do meu Pai e dos seus anjos. Porém, aqueles que me negarem, eu negarei naquele dia. Muito bem, primeiro passo, confessar publicamente. Eu recebo, faço o compromisso. Irmão William me contava um dia desse, que na sua aliança verdadeira com o Salvador, quando ele sentiu mesmo algo íntimo, algo que não se explica com palavra humana, ele fez a sua aliança com o nosso Salvador dentro de um quarto, sozinho, chorando. Convicto, certo? Porque sentiu que estava faltando algo. Essa parte do contentamento estava faltando. Pode ter dinheiro, mas não tem contentamento. Pode ter carro, mas não tem contentamento. Pode ter casa boa, TV de LCD 40 polegadas, pode ter internet turbo, pode ter tudo secularmente. Se não tiver bem com a parte espiritual, não terá contentamento. Porque falta algo. Pode ter a mulher ou as mulheres mais lindas, maravilosas. Teve um que teve 1000, Salomão. E no final ele disse, não tenho contentamento. Fiz de tudo. Me dei a isso e aquilo. Nada. Faltou contentamento. Por quê? Porque na altura do campeonato, quem estudou a Escritura, ou quem estiver estudando vai perceber que Salomão se desvia da aliança com o Criador. E quando ele se desviou, embora sendo secularmente o mais sábio, sendo o rei mais poderoso da época, o que teve mais esposos na época, o Velho Testamento, no sentido de lei, permite o homem ter quantas mulheres ele quiser e conseguir sustentar. Mas ele não tinha contentamento. Agora, note bem. Primeiro passo, receber o Senhor e confessar publicamente. Segundo passo, é preciso estar no seu dia a dia, conhecendo a palavra, conhecendo através, graças a Deus que nós temos muitos recursos, estudo bíblico, tem áudio, tem DVD, tem o Evangelho em áudio, tem vídeo, e assim por diante. Preciso conhecer, conhecimento próprio. Vir na reunião como estamos, estar ouvindo, estar conversando, se alimentando das pessoas que são mais experientes, que têm esse dever, como é o meu dever, de estar ensinando a palavra como ela é, sem rodeios, de maneira clara e objetiva. Porém, nunca nenhum de vocês deve pensar que pode viver só da palavra pregada aqui, só da palavra ensinada aqui. Por quê? Porque todos nós temos um pessoal, devemos ter um pessoal com Deus, uma intimidade com Deus. Devemos praticar Mateus 6, versículo 6. E devemos também praticar João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o segundo passo, conhecimento. Porque não tem jeito de ser liberto sem conhecimento. E tem muita gente no nosso meio, 10, 20, 30 anos eu conheço, indo para 31 anos, desde 82, que não tem conhecimento, aí não é liberto. São seguidores de liderança religiosa. Antes dizia assim, eu nasci aqui junto com os irmãos aqui do segmento romano, então eu vou seguir aqui. O padre falou, acabou. E eu não tenho nada contra os padres, no sentido de pessoas, ser humano. Eu tenho amigos que são padres. Eu morei com eles durante 3 anos. Eu tenho amigos padres, monges, da ordem beneditina, que como ser humano são excelentes pessoas. Irmão Wilson conhece um deles. Padre, monge, Marcelo Barros, Celso, entre outros. Ser humano excelente. Porém, não é a homem que devemos seguir. Nós devemos seguir a palavra do Evangelho do nosso Salvador. E a liderança nós devemos ajudar, contribuir, apoiar, estar juntos em tudo, enquanto conferir com a palavra do Evangelho. A partir do momento que a liderança não ensina algo que confere com a palavra do Evangelho, ou não pratica o que prega, não dá mais para seguir no mesmo passo. Então devemos chamar essa pessoa em particular, seja quem for, mostrar no Evangelho e ver se há interesse de se adequar ao Evangelho. Se houver interesse, está escrito, nosso Salvador falou que ganhou o seu irmão. Independente se é irmão, irmã, obreiro, pastor, quem for. Agora, se não, não é mais contigo. Segue o seu caminho de acordo com o Evangelho e vamos orar para Deus, pedir a Deus que tenha misericórdia e use alguém para alcançar essa pessoa, porque existe coisas que está além da nossa força. Muito bem. Outra questão é o seguinte, esses que não têm conhecimento próprio, que é o segundo passo, o outro erro,
Com o passar dos anos, muita gente pregando, falando, ensinando acerca do Evangelho e tal, eles ouvem e falam, então agora eu vou deixar de ser da religião da maioria e agora vou ser, então, evangélico. Aí, surfa o Pedro, o irmão, agora sim, agora eu sou evangélico. Agora sim, eu sou melhor que você. Eu tô assim. Você fica igual um pavão. Mesmo um pavão. Você pensa, nossa, mas está podendo demais esse irmão e essa irmã. Meu Deus do céu. Quando tu vai aproximar para ver o conteúdo, é igual pavão quando fecha a casa. Nada. Então, grande erro, não conhecer o Evangelho, precisa ter experiência própria. Avançando, segundo passo, ter conhecimento, que é através do conhecimento do Evangelho que somos libertos verdadeiramente. Terceiro e último passo, nesse sentido, para concluir a nossa vitória, nesse sentido dessa promessa. Nós precisamos agora, depois de ter recebido o Salvador e confessado publicamente, depois de ter tido conhecimento próprio, agora nós precisamos levar isso adiante. É ide. Ele chama vinde, nós viemos, tirou o cansaço e a opressão, tirou o fardo de Belial que a gente carregava, tirou o fardo da religião, que é pesado, o fardo da religião impõe os dogmas, você não pode usar barba, você não pode fazer isso, a roupa é assim o assado, você não pode ir na praia, não pode... Só coisas aparentes, coisas que não tem no Evangelho. Agora, a palavra do nosso Salvador é clara. O que faz mal? Muito cuidado, porque o que faz mal não é o que entra pela boca, é o que sai. E do que sai do coração. De lá está o que é pecado, o que está alojado primeiro lá nasce, para depois então sair da boca e depois ser realizado. Adultério, mentira, engano, hipocrisia, homicídios e assim por diante. Agora, nós então fomos libertos. Ele tirou esse fardo da religião, esse fardo pesado, mundano, e agora nos deu um fardo leve. E a gente aprende dele que é manso e humilde. Estamos agora então caminhando, livres. Podemos marchar com a nossa possibilidade de cada um no seu meio. Alguns irmãos têm talento e dom para uma área, outros para outro. Uns é para a obra de evangelismo em praça, outro é com material que distribui, outro é aqui na reunião para ensinar, outros têm uma percepção muito clara e aguçada, como por exemplo o irmão Ronaldo, uma pessoa que percebe com muita facilidade, que pensa, que é uma pessoa que é muito importante nesse sentido para a causa. Por quê? Porque não engole gato por lebre. Pensa, e é importante lembrar que pensar, nem todos têm essa capacidade. Pensar é uma coisa, no nosso tempo, principalmente, rara. Com tanta liberdade, com tanta possibilidade de estudo, e tem gente que não pensa. Mas então, fechando, é a parte agora maravilhosa, que é o nosso id. E nesse id, no dia que nós formos encontrar com o nosso Salvador, esta palavra é uma das que vai mais contar. Até que ponto nós levamos isso adiante? Até que ponto nós ajudamos pelo menos uma pessoa a conhecer o Evangelho verdadeiro? Não estou falando de sistema religioso, não estou falando de ser religioso, não estou falando de ter cartão de membro, só para ter cartão, não estou falando disso. Eu estou falando de algo prático, efetivo, de conhecimento, de conhecer e prosseguir. De hoje, tu conversa com a pessoa, daqui um mês você percebe a diferença. Um ano você percebe a diferença e vai só percebendo uma melhora, um avanço. Isso é que vai contar na minha e na sua vida. Por quê? Porque o nosso Salvador, aquele dia, a pergunta não vai ser quantos carros nós conseguimos comprar. A pergunta não vai ser quantas casas e prédios nós conseguimos fazer. A pergunta não vai ser se nós conseguimos vestir o melhor terno, a melhor roupa. A pergunta não vai ser quanto que nós aparecemos na mídia. Não. A pergunta vai ser o que nós fizemos para o nosso próximo. O que nós fizemos para o nosso próximo no sentido de ajudá-lo. No sentido de ele perceber que em nossa vida, como homens e mulheres que confessa conhecer o Salvador, tem algo na nossa vida que é diferente da maioria. E principalmente,
Até que ponto nós praticamos o amor na prática. E o amor verdadeiro que conta para o Criador e para o nosso Salvador é o amor à alma, é amor à pessoa, a gente. Isso vale mais que tudo. Não adianta você encher a pessoa de presente, não adianta tu encher a pessoa de bajulação, e amanhã ou depois tu vê o filho dele ou dela, tu vê ela em dificuldade. Eu e meus filhos hoje conversavam acerca do Evangelho, e um deles disse assim: eu aprendi, papai, essa semana, que quando um está com dificuldade de carregar a sua cruz, o nosso dever, o Salvador ensina que não é a gente apedrejar e criticar aquela pessoa, é a gente ir lá e pegar a cruz junto e ajudar ele a prosseguir, carregar e vencer carregando a sua cruz. É amor próximo, é ter compaixão do irmão, do irmão que está em luta, em crise, é enxergar a dificuldade do outro que está com filho, quase que não tudo posso, porque a dor do outro que eu sinto é que prova que o Evangelho está dentro de mim. Não adianta só blá 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 e dizer: eu amo, ah não, eu te amo, ai irmão, eu te amo, eu te amo. E aquele tapinha de político nas costas, e na hora da prática não quer nem saber de estar junto, chorar junto, orar junto, abraçar, caminhar junto. É isso que vai fazer diferença. E isso só é possível quem tem o Evangelho dentro de si. Sabe por quê? E eu termino aqui agora. Para o mundo, isso é loucura. Para o mundo, homens e mulheres que se propõem fazer o que a gente está fazendo aqui hoje e praticar a palavra do Evangelho é coisa de loucura, chama de doido, chama de louco. Mas o nosso Salvador falou que para o mundo isso é loucura. Mas para todos quantos creem, é o poder de Deus para a salvação. Aleluia! Que um dia, quando nós estivermos passando para a eternidade, e que seja no arrebatamento, quantos podem nessa noite dizer Maranata? Aleluia! Quantos podem? Quando chegar o nosso momento e nós estivermos no leito, enquanto aqueles que não têm comunhão com o Salvador, não têm contentamento, vão estar desesperados, vão estar arrasados e maldizendo. Aqueles que têm comunhão com o Salvador, contentamento e a certeza dessa promessa, embora às vezes não está querendo ir fisicamente, humanamente, que nós somos sujeitos, que nós temos limitações, mas aquela certeza e a convicção: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive, e eu tenho certeza que o lugar para onde eu vou dar o passo agora para a eternidade é melhor do que aqui. E uma pessoa que não tem comunhão com o Salvador não tem essa certeza. Um religioso não tem essa certeza. Só quem é comprometido com a causa do Evangelho, tem o Evangelho dentro de si. Porque o Espírito testifica com Deus através da nossa comunhão com Ele. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Termino dizendo um salmo maravilhoso, Salmo 4, verso 8. Quem está gozando desse contentamento pode dizer, como disse o salmista, em comunhão com o nosso Salvador, ele diz, e nós vamos essa noite viver isso. Aleluia. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar de pé, orando a Deus, agradecendo a Ele. Aleluia, aleluia. Soberano Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado pela nova aliança. Oh Deus, muito obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, teve misericórdia de nós, nos resgatou. Oh Deus, muito obrigado, porque o Senhor me deu uma chance. O Senhor teve misericórdia de mim, esse grande pecador. Eu sou pecador limitado. Muito obrigado, Senhor. Eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor esteja alcançando a vida de todos aqui presentes, ó Pai, que o Senhor entre com a sua providência, na vida do irmão Ronaldo, da sua família, do irmão Wilson, irmão William, irmão Bruno. Ó Deus, ó meus filhos, ó Senhor, que o Senhor alcance os irmãos ali em Boston, na comunidade Deus Vivo.
pastor Luiz, a sua família. Alcance, Senhor, os irmãos da geração Jesus Cristo do Rio de Janeiro. Alcance, Senhor, os irmãos que estão, ó Pai, na Alemanha. A irmã Francis, age por ela, fé com ela. Ó Deus, missionários, José e Leon. Alcance, ó Pai, as almas e fortaleça cada um de nós, para que nós perseveremos na sua palavra, para que nós sigamos em frente, ó Pai, firmes na palavra do Evangelho. Aumenta o nosso amor pelas almas. Ó Deus, ajudai-nos, fortalecei-nos mais e mais na caminhada da sua palavra, do seu Evangelho. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Ajudai-nos, Senhor, a praticar o teu Evangelho, a cumprir o ídolo e anunciar a palavra da verdade. Hoje, sempre, ó Pai, amando mais as pessoas do que coisa, amando mais a vida e almas do que as coisas seculares. Ó Deus, levanta mais e mais pessoas para nos ajudar aqui, para estar, Senhor, nos ajudando aqui no Pai das Flores, nessa capital, nesse estado. Essa obra missionária é sua. Nós estamos aqui como teus servos, como trabalhadores da causa. Ó Deus, nós precisamos. Ajuda-nos, Senhor, e levanta mais e mais pessoas para nos ajudar a unir conosco em todas as áreas. Certo de contar com a sua ajuda. Eu lhe agradeço em nome do nosso Salvador. Amém e amém.